Sabes qual é a pergunta que eu mais ouço hoje? Será que Deus é mesmo para mim? E se a tua vida hoje te diz que estás excluída e que já foste longe demais, que a tua história é demasiado confusa para Ele, então fica aqui comigo, porque hoje vamos derrubar essa mentira e descobrir, claro, o convite dele, que é sempre universal. E muito prazer, meu nome é Hilda Rosa e este é o nosso cantinho onde falamos da vida com fé, propósito e, claro, sem religiosidade, mas com muita verdade no nosso coração. Olha, muitas vezes quando ouvimos dizer Deus é para todos, será? A nossa mente atira-nos logo para onde? Para o lado da religião, certo? Não é verdade? Mas eu hoje não quero falar disso, nada disso. Talvez para um próximo vídeo, se quiserem, claro. Hoje quero que penses assim comigo. Quem é que hoje na tua vida anda a dizer-te que Deus não te pode ajudar? Olha, noutros tempos em Israel havia um homem chamado Rabsaque. Ele era o porta-voz do inimigo. O trabalho dele, sabes qual era? Pois é, era fazer bullying psicológico para aquele povo. E aqui, quem nunca sofreu bullying, não é verdade? Olha, até quando éramos miúdas, por exemplo, na escola, porque tínhamos sardas, ou éramos gordas, ou éramos magras demais. Olha, eu, por exemplo, já sofri bullying, só por usar óculos. Mas hoje não uso, mas ainda hoje há pessoas que nos olham de lado, ou porque não frequentamos a mesma igreja, ou porque não temos os mesmos pensamentos, não é verdade? Pois é. Agora eu convido-te a refletir e a lermos juntas no livro de Isaías 36 e no versículo 13 ao 16. E para entendermos muito melhor, vamos ler aqui este versículo no 13. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Agora imagina aqui o peso destas palavras. Alguém gritando para toda a cidade, dizendo que o teu Deus não é suficiente. E hoje, quem te diz que Deus não é para ti? Vamos agora novamente ao versículo 14, que diz assim: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Sentes esta pressão? Cada palavra é como uma pedra tentando derrubar a confiança do seu povo. Quantas vezes permitimos que palavras, medo ou dúvida nos afastem da fé? Agora vamos para o versículo 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouça, vês como eles queriam que o povo duvidasse do impossível? E hoje, quem são os rabsaques modestos ou modernos da tua vida? Redes sociais, os amigos, pessoas do trabalho, ou até na própria casa, ou até criticam quando pegas na Bíblia para ler, só porque não gostam do teu Deus. Agora vamos ao versículo 16 para terminar, que diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: altai-vos, aliai-vos comigo e saí de mim, e coma cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Ou seja, eles queriam que cada um se preocupasse só consigo mesmo, verdade? Se isolasse e se perdesse a confiança no Senhor. Meus queridos, minhas queridas, hoje quantas vezes o mundo nos tenta convencer e fazer do mesmo? Quantas vezes nos dizem que o que está certo está errado?
Quantas vezes nos desviam da nossa fé? Olha, o Rabsaque antigo falava dos muros. O moderno, o que é que nos fala? Fala de dentro do nosso telemóvel, da televisão, dos amigos. Olha, às vezes até dentro da própria igreja. Ou pior, da nossa própria cabeça. Sabes, aqueles macaquinhos do sótão. Pois é, infelizmente muitos se deixam levar. Olha, quem é ele hoje para ti? É o guru que promete felicidade em 5 passos? Ou aquele influencer que vende perfeição? Ele diz-te para ti: tens de ser rica, perfeita, jovem, para teres o teu valor. Ou para teres até aquele sucesso. E blá blá, blá blá, blá blá, blá blá. Meus amigos, eu ainda há bem pouco tempo, acreditem, estava a entrar nesse processo, estava a entrar nessa, aqui mesmo no YouTube. Sim, eu vendo e ouvindo esses gurus tentando me vender conteúdo e olhem, quase eu caía nessa esparrela. O meu eu interior e a minha comunhão com Deus estava a pôr-me à prova. E por isso que hoje muitas pessoas com 45, 50 ou 65 anos ainda se acham que já não é para mim. Como muitas pessoas, muitas vezes eu ouço dizer, depois de burra velha, como é que eu vou mudar? Pois é, pessoal. Mas o problema não é Deus ser para ti. É o mundo ter-te convencido de que tu és perfeita, que tu não és perfeita para ele. E a Bíblia diz, a Bíblia não é um livro de autoajuda rápida, nada disso, nem uma enciclopédia. É a história da nossa humanidade, escrita, olha, para todos, os que respiram a Bíblia, claro. E o melhor de tudo, foi escrita e sobre pessoas muito imperfeitas, acredita? Se pessoas imperfeitas podem fazer parte desta história, por que não tu? Vamos ser muito honestos aqui mesmo. As barreiras que nos separam de Deus não foram criadas por Ele, nada disso. Foram criadas por nós. Deus é universal. Funciona tanto no Brasil, em Portugal, na China, na Lua ou até em Marte, se for preciso. Não sei se há vida. Lá dizem que sim, não sei. Ele não te pergunta a nacionalidade, a raça, o sexo, o saldo bancário, se tens muitos zeros à direita ou se tens só um. Pois é, pessoal, não importa para ele. A religião é local. Tipo aquela comida regional, estás a ver? Cada um põe os seus temperozinhos, as suas regrazinhas. Como muitos na Páscoa têm que ter o cabrito na mesa, ou no São João a sardinha assada. Pois é, meus amigos, minhas amigas, Deus é universal. Quando a Bíblia diz que Ele ama o mundo, é o mundo todo. O teu valor não está no vestido de marca que vestes para o culto, nada disso. Mas no teu coração com que vives a tua vida. Quantas vezes criamos limites que Ele nunca colocou? Reflete sobre isto. O mundo diz-nos, tens de ser isto, tens de ser aquilo, tens de parecer perfeita, tens que ser sei lá mais o quê. Mas Deus não, porque Deus lida com a matéria-prima. Ele não procura gente acabada, terminada, não. Procura gente disposta a ser moldada, como um oleiro, sabes? Aquele que trabalha o seu base. Ele molda, e quando não está como quer, ele refaz de novo, até ficar perfeito. Com Deus é exatamente igual, pessoal. Ele molda o nosso coração, não a nossa aparência. E sabes qual é o maior benefício disto?
Paz, entrega total. Quando tiras aquela etiqueta de preço que o mundo te pôs e aceitas o valor que ele te dá, meus queridos, aquela pressão de tenho que ser perfeita desaparece. É como tirar o preço daquela blusa de marca do brechó da tua rua, sabes? Ou aquele plástico irritante do ecrã do nosso telemóvel. Pessoal, estou quase a ficar sem bateria no micro. Se às vezes ouvirem um bocadinho mais baixo, eu peço imensa desculpa, tá bom? Eu esqueci-me ontem de o colocar a carregar. Mas vamos nos focando outra vez no nosso propósito. Então, a resposta agora à tua pergunta. Será que Deus é para todos? Olha, e eu digo-te com todo bom som. Sim, se estiveres disposta, claro, ou disposto a colocá-lo em primeiro lugar. É para ti com a tua idade. Sim, com o teu passado, as tuas dúvidas e as tuas fraquezas. O vai sempre tentar convencer-te que Deus é pequeno ou incapaz de livrar das tuas lutas. Mas o meu convite hoje é muito simples. Faz um desafio com Deus. Sim, faz um desafio com Ele. Pergunta o que Ele hoje quer de ti e entrega. Mas entrega sem reclamar. Simplesmente só entrega. E depois vem aqui, claro, e comenta a maravilha que Ele fez na tua vida. Não estou a falar de religião, nada disso. Mas de uma conversa muito sincera, de coração para coração. Como alguém que já foi influenciada por um Rabsaque. É o primeiro passo para o teu crescimento pessoal mais profundo. E se este vídeo te tocou, claro, deixa-me saber aqui nos comentários qual é a voz do teu Rabsaque hoje. E se gostaste, deixa o teu like, partilha com alguém que precisa também de ouvir isto. E subscreve, claro, no canal se ainda não fores inscrito, para caminharmos juntas neste processo de fé e, claro, de crescimento. Porque todas as terças, todas as quintas e domingos teremos conteúdos novos e de vários formatos, mas sempre com muita fé. E agora, para a nossa despedida, lembra-te, se algum rabo quer te desviar hoje, olha, respira, sorri e confia, porque em cada pequeno passo conta. Deus vos abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos.